Bom dia, como é que estão vocês, colegas, professores aí da Escola Bahia dos Anjos, meus queridos alunos, pais, toda a comunidade. Eu vim aqui neste momento para ajudar um pouco, né, a gente passar esse momento de turbulência. Vocês sabem, nossos alunos sabem, no dia 17 de março foi o nosso último dia de aula, e aí nós passamos um vídeo, teve palestra, vocês já estão entendendo a situação que o mundo está passando. É uma guerra, né, contra o coronavírus e nós temos que ficar em casa. Pensando nisso, é que nós fizemos isso aqui. Organizamos um projeto Aprendendo em Casa. E como eu tenho letras de pedagogia e estou disponível e gostaria que meus alunos e meus professores, nossa escola, nossa comunidade, tivesse também tirasse um proveito desse momento. A BNCC, ela trabalha muito a questão da análise linguística. E como nós vamos fazer uma análise de uma coisa que a gente não tem conhecimento? Por isso, a nossa primeira aula, que nós vamos ter aulas, né, teóricas, professores estão passando práticas. Então, a nossa primeira aula teórica, eu gostaria de pegar a parte mais importante da língua portuguesa, porque a partir dela é que você vai ter um domínio da linguagem, certo? Então, assim, nós vamos pegar a primeira parte para ser estudo, a classe de palavras. Mas a classe de palavras, ela está dentro de uma das modalidades da língua, que eu vou escrever aqui do lado as modalidades, né? Então, a gente tem o som, é uma modalidade, é aquele que nós aprendemos desde bebê, né? Que a gente vai pegando os sons, as palavras. Então, a gente tem o som e quem estuda o som, quer dizer, a parte da língua portuguesa que faz esse estudo é a fonética, que são os fonemas, né? É a fonética. Vamos escrever aqui para vocês ficarem lembrando. A fonética. Depois do som, a gente tem a forma. A forma que na língua portuguesa ela está como a morfologia. Morfologia. Estuda a forma, a origem, tudo da língua está dentro da morfologia. Então, a morfologia é a parte mais importante da língua portuguesa que nós vamos ter agora, nesse momento, esse estudo, essa reflexão, tá? Então, além do som, da forma, a gente tem também o estilo. Estilo é a forma como você escreve, tá? Que está muito ligado à literatura. Está muito ligado à literatura. Aí a gente tem, depois disso aqui, nós temos o significado. É claro que como você vai ler um texto, como você vai interpretar uma leitura, sem ter o significado das palavras. Então, essa parte aqui do significado, essa parte do significado fica por conta da semântica. Então, a semântica é que estuda o significado das palavras. Aí a gente vai estudar sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, toda aquela parte que estuda a semântica que vai para o significado das palavras. E ainda temos o relacionamento, que é uma palavra em relação a outra, o que dá sentido, o que concorda. Então, esse relacionamento, o que liga, relacionamento
O relacionamento está dentro da sintaxe. Pronuncia assim mesmo, viu, gente? Sintaxe. Esse X aí, ele tem som de 2 S. Então, essas modalidades aqui é que nós vamos estudar. Como eu disse para vocês, morfologia é a parte mais importante. Quem domina a morfologia, ela com certeza vai ter conhecimento da sintaxe, dos significados, porque ela vai buscar a origem da palavra, a raiz e as desinências. E essa parte aqui, eu quero ver se a gente hoje passa para vocês, meus alunos, meus professores também que já trabalham dessa forma, já trabalham com isso, obedecendo a BNCC na parte da análise linguística, como eu disse no início. Então, nós vamos tentar ver se hoje a gente estuda essa morfologia dentro da classe das palavras, ou classe gramatical, como se fala, né? Vou colocar aqui classes gramaticais, que podem, como eu falei, alguns vocês vão achar classes das palavras. Vou colocar classes gramaticais, que é o nosso foco. Essas classes gramaticais. Então, tudo bem. Antigamente, nós decorávamos muito, né? Escola tradicional era muito decoração. Então, o aluno tinha que decorar as 10 classes gramaticais, saber o que é isso, o que é adjetivo, o que é pronome, tinha que saber tudo na ponta da língua. Eu queria que vocês entendessem hoje com a compreensão, como que se liga uma coisa na outra. A compreensão, como que na morfologia se envolve na sintaxe, que a sintaxe se envolve na literatura, que é o estilo da pessoa escrever, como que ela escreve, como que ela traduz aqueles pensamentos dela. Então, uma está ligada à outra, uma está interligada. Nós estamos começando para morfologia, porque eu falei sobre a classe das palavras. Então, vamos dominar as classes da palavra, compreendendo o sentido das mesmas. Então, no centro, eu vou colocar a primeira classe, no centro, eu vou colocar a palavra que vai dar sustentação a todas as outras classes, que é o substantivo. Então, o substantivo é que vai, a partir daqui, parece que tudo está em volta dele. Por que tudo está em volta do substantivo? Porque, gente, é ele que dá nome, é ele que nomeia. Então, como que nós iríamos nos comunicar sem saber o nome daquilo, o nome da pessoa, o nome do lugar, o nome do objeto, tudo. Então, a nossa comunicação está em volta dessa classe gramatical que vocês estão vendo aí. Vou botar ela bem aqui, circulando. Essa classe gramatical substantivo. O que faz, então, o substantivo? Não vão se esquecer, ela nomeia. Substantivo é o nome, certo? Então, o substantivo é o nome. Dessas classes gramaticais, aqui para cima, eu vou escrever as palavras, né? Dessas palavras gramaticais, que são variáveis. Por que elas são variáveis? Porque eu posso mudar o gênero, eu digo aluno, aluna, eu posso mudar o número, se está no singular, se está no plural. Eu posso dar o aumentativo e o diminutivo. Então, essas palavras que eu vou colocar aqui são as classes, são as palavras das classes gramaticais chamadas variáveis. E depois aqui embaixo eu vou colocar as classes invariáveis, que são menores, né? E é muito mais fácil de entender, porque essas aqui é o que vão nos dar um maior trabalho. Então, como eu disse para vocês que o substantivo é o que dá nome,
Então, as outras palavras vêm em função dele, certo? Então, aqui eu tenho, ao lado do substantivo, eu tenho vamos colocar aqui, eu tenho o pronome. Eu tenho o pronome. Pronome. Então, ele vem em função do substantivo, certo? Então, eu digo assim, meus alunos estão em casa. Se eu disser, meus alunos estão em casa, eu digo de novo, os alunos ou esses alunos vão estudar. Mas eu não preciso, os alunos estão em casa e esses alunos vão estudar. Eu digo, os alunos estão em casa, eu disse, meus alunos. Então, é um pronome que está acompanhando o nome aluno. E se eu digo, meus alunos estão em casa, eu digo o meu se referindo a alunos. E eu posso depois continuar a frase e dizer, eles vão estudar em casa. Entenderam? Então, esse eles está se referindo a quem? Ao substantivo também. Então, o pronome é uma classe de palavra que vem se referindo ao substantivo. Como eu disse para vocês, ele é o centro e ao redor dele se agregam as palavras em função dele, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho também, vou colocar um outro, que também é em função dele, que são os artigos. Os artigos. Vou colocar artigo. Estou colocando no singular. Então, o artigo, ele vem, gente, para ou determinar esse substantivo ou indeterminar esse substantivo. Quando eu chego na sala de aula, eu digo assim, gente, um aluno aqui jogou a bolinha de papel fora do lixo. E eu entrei na sala para saber quem foi que jogou. Então eu disse, um aluno. Eu não disse 1, 2, 3, 4, 5, eu não estou me referindo à quantidade. Eu disse um determinado, indeterminei, porque eu não sei qual é o aluno, eu indeterminei o aluno, o nome. Mas se eu digo assim, o aluno, aí eu já sei quem é. O aluno, eu já tenho o nome dele, né? Pode ser que na sala de aula eu não vou dizer o nome. O aluno, ele já sabe que é ele. Jogou a bolinha fora do cesto do lixo. Vocês entenderam por que o artigo, a gente diz que é artigo definido e o indefinido? Muito fácil, não é? Muito fácil. Porque se eu determino, eu sei quem é. Eu digo, esqueceram uma garrafinha de água na sala. Eu não estou determinando. Foi uma garrafinha qualquer, certo? Uma garrafinha qualquer. Por isso é que o artigo, ele vem para o nome para definir. Como eu falei para vocês que ele pertence a uma classe gramatical, a gente pode dizer o aluno, os alunos, o aluno, a aluna, para determinar gênero, número, essas coisas. Mas o artigo, ele vem em função do substantivo. Vamos mais a uma outra palavra? A gente tem o adjetivo. O adjetivo. O adjetivo também, gente, é em função. Ele vem para caracterizar, para dar qualidade, para indicar. Então eu digo, os bons alunos. Eu estou dando uma característica dos bons alunos. Se eu digo os meus alunos, meu é um pronome, mas é um pronome chamado um pronome adjetivo, porque ele está caracterizando o substantivo. Então, adjetivo é uma classe da palavra muito fácil. Isso desde o terceiro ano, os meninos já vêm trabalhando as características. E agora, a partir do terceiro ano, quarto ano, quinto ano, e vai embora. Vocês vão estudar até no vestibular, vocês vão usar isso aqui, certo? Não muda, vão usar isso aqui. Adjetivo. A gente tem também o numeral, é uma outra classe.
numeral. O numeral é uma outra classe, também variável, que ele tem relação com o substantivo. Por exemplo, eu estou contando os livros. Então, eu digo 1 livro, 2 livros, 3 livros. Estou contando, estou usando o numeral para contar. O numeral, ele serve para isso, para contagem, seja de quantidade, seja de ordem. É por isso que a gente diz, existe numeral ordinal. Quando eu digo, este aluno ficou em segundo lugar. Ficou em segundo lugar. Então, eu estou dando em que ordem ele ficou. Ele ficou em primeiro lugar nos jogos, né, no campeonato que houve na escola. Portanto, os numerais, né, o numeral, ele é uma classe que serve, que é também se relacionando ao substantivo, o aluno em primeiro lugar. Entenderam? Então, a gente já tem aqui, ó, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome, e temos ainda aquele que falta, porque eu vou escrever ele até de outra cor, porque ele também, gente, é uma classe essencial em nossa comunicação. Sabe como é que ele se chama? Eu vou colocar ele aqui, ó, de outra caneta. Ele se chama verbo. Verbo. Então, verbo, nós vamos ter como verbo, ele é uma classe de palavras, de variações inúmeras, de classificações inúmeras. Ele precisa de uma aula específica. Eu prometo para vocês que numa aula eu vou falar de verbo, certo? Então, veja bem. Vamos escrever aqui rapidamente, porque eu não vou ter muito tempo, porque a aula fica cansativa, né? Já passou uns 15 minutos. Eu vou só falar para vocês que existem as palavras, né? As palavras que são invariáveis, que são elas. Então, vamos escrever aqui, ó, a conjunção, a preposição, o advérbio, é a interjeição. Muito fácil, muito fácil. Eu posso pegar interjeição. Eu posso pegar uma aula e a gente fala em 10 minutinhos dessas 4 palavras aqui, dessas 4 classes, em 10 minutinhos vocês vão aprender e nunca mais vão se esquecer, certo? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui e eu só vou fazer uma breve revisão. Nossa língua, né? A língua portuguesa é uma língua que ela provém do latim, então ela tem muitas ramificações, ela tem algumas dificuldades. Todo mundo, eu nunca aprendi português e tal, mas não tem nada disso não. A gente aprende, certo? Agora, precisa a compreensão. Eu já falei para vocês que elas estão, né, nesse ramo aqui, são os ramos da língua, que é o som, a forma, o estilo, o significado e os relacionamentos, que o som fica na área da fonética, que a forma fica na área da morfologia, que o estilo fica na parte literária, que o significado fica na parte da semântica, que são os significados, as palavras, já comentei, e o relacionamento é a sintaxe, é a organização das palavras em frases, em orações, em períodos, que vem dar o sentido do texto que a gente quer produzir, que a gente necessita em nossa linguagem. Todo dia a gente está escrevendo, a gente precisa falar, escrever, tudo vem através disso aqui, correto? Partindo daqui, eu falei para vocês que hoje nós pegamos essa mais importante aqui, que é a morfologia. Então, hoje nós estudamos morfologia. E que essa morfologia apresenta classes de palavras, né? As classes gramaticais, coloquei no centro o substantivo, ok? Coloquei no centro o substantivo. Falei para vocês que as classes são 10 classes, são 10 as classes, né? São 10 classes. Falei para vocês isso. E que existem 6 classes variáveis.
6 variáveis e 4 invariáveis. 4 invariáveis. Expliquei que as variáveis, por que elas são variáveis? Que elas mudam, as palavras mudam, né? Mudam de gênero, de número, de tamanho, de as palavras. E que as invariáveis permanecem. Por exemplo, a palavra porém. Porém, né? É uma conjunção e ela não vai mudar. O nome dela é porém. Você usa porém, é uma conjunção adversativa, né? Eu brinco, eu estudo, porém não aprendo, é uma coisa assim adversa. Mas nós vamos estudar detalhadamente aqui. O que é importante de hoje é vocês firmarem nisso aqui, certo? Então, aqui eu tenho as classes, falei para vocês que o substantivo é que dá nome a tudo. Se eu quisesse aqui, ó, nessa sala, dar nome, eu iria ter uma infinidade de nomes aqui nessa pequena sala, entendeu? Então, o substantivo é o que dá nome. Para acompanhar esses substantivos, nós temos o artigo, né, que determina temos o verbo, que vem indicar, como eu falei para vocês, e por isso que eu coloquei ele de outra cor, ele vem como substantivo, porque aqui ele vai indicar a ação de alguém, que é o substantivo, né? A ação. O adjetivo, se lembra que eu falei do adjetivo? E que o adjetivo, ele vem fazendo o quê? Caracterizando, dando qualidades, determinando, né? Temos o numeral, como eu já expliquei também, o numeral é para indicar quantidade, quantidade, ordem, né? Por isso a gente fala frações, numeral fracionário, numeral ordinal, numeral cardinal, ordinal indica ordem, cardinal. Então, assim, o numeral é para indicar. O pronome é aquele que muitas vezes substitui o nome. Como eu dei o exemplo, os meus alunos estão em casa, eles agora estão estudando. Eu não repeti a palavra aluno, então o pronome é também uma função muito importante dentro da gramática, né, dentro da nossa língua portuguesa. Certo, aqui a gente tem as 6 classes variáveis, certo? E nós temos aqui as outras 4, que são as classes invariáveis. As classes invariáveis. Então, nós temos aqui a conjunção, a preposição, lembra que eu falei? Nós vamos pegar uma aula para estudar isso aqui, gente. A gente vai pegar uma aula para estudar essas aqui. E dessas aqui, eu acredito que apenas o pronome, ele merece um pouquinho de atenção. Porque vão ter os pronomes pessoais, aquele que fica no lugar da pessoa, vai ter os pronomes oblíquos, vai ter os pronomes possessivos, sabe? Demonstrativos. E aí tem algumas classificaçõezinhas que, dependendo da necessidade, vamos ver o que vocês acharam dessa aula, o que vocês estão mais, né, necessitando, e aí a gente retorna num momento propício. Correto? Então, olha, um beijo para vocês, descansem, mas estudem. Peguem essa aula, revisem, sabe? Vão olhando, tá aqui, volta, procura ver o que eu expliquei, entendeu? Porque o projeto nosso está marcado que no nosso retorno, se Deus quiser, será em breve, né? Ele não vai permitir que essa doença traga tanto sofrimento mais ao mundo. Nós estamos em oração, todo mundo. E aí, a gente vai no retorno das nossas aulas, nós vamos ver quem assistiu a aula, o que vocês aprenderam. E aí, eu não vou dizer que tem premiação, a gente não vai dizer ainda que tem notas, mas o importante nem é nota, nem é premiação. O importante é que você, aluno, aprender. E o que você aprende é para a vida. Um beijo, até a próxima aula.